E seu cabelo tá um cabelo bonito, organizado. O que você faz então? O que você faz nesse cabelo seu? É isso que é a minha genética, porque existe a genética, eu tenho ascendência polonesa e alemã, que são carecas. Olha aí. Tá? Minha família inteira, se for ver, a tendência, a predisposição genética de ter cabelo ralo. O que é genética e o que é epigenética? Isso é bem legal. Fala isso aí, genética e epigenética. Epigenética. Vamos deixar isso bem claro. Tem que deixar claro. Genética é o mapa, é o seu DNA. Eu falo que é o projeto, é a planta da tua casa, tá? Agora, até 2003, faz pouco tempo, achava-se que aquilo que você herdava, 25 mil genes, independente do que você fizesse, você ia herdar aquilo que o seu pai, sua mãe, sua avó tinha. Após o projeto Genoma, de 2003, descobri-se que a gente tem 25 mil genes e a gente herda dos pais, dos avós, bisavós. Então, são 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, são 4.094 pessoas que impactam positivamente ou negativamente. Peraí. Como é que é o negócio aí? 4.094 pessoas. Então não é só do pai, da mãe, do tio, não. 4.000? São 7 a 10 gerações. Se você for fazer o cálculo, 2 pais, 4 avós, 16 trisavós, né? 32 quatrisavós, 64 pentavós. Se você somar tudo, dá 4.094 pessoas. Então, essas 4.094 pessoas, por alguma razão, influencia na minha vida? Na sua genética. Na minha genética? Então, após o projeto Genoma, descobriu-se que se o vô bebeu, o neto pode herdar um pâncreas ou um fígado com menos mitocôndrias. Cada célula do nosso corpo pode ter 1.000 a 10.000 mitocôndrias. Se seu avô gastou muito fígado, muito pâncreas, você pode ter dado um fígado, um pâncreas, mas geneticamente mais fraco. Se seu bisavô fumou, você sem ter fumado, você pode herdar um pulmão geneticamente mais fraco. Por isso que tem... então agora está começando a cair a ficha. Vamos lá então. Por isso que tem aquela pessoa, um exemplo, que aí depois você vai entrar na epigenética, mas estamos falando da genética, né? Estamos falando de quem não cuidou da epigenética, do ambiente. Vamos entrar lá. Mas então, quer dizer... Por isso que tem aquela pessoa que nunca fumou e dá um efizema. E tem efizema. Então quer dizer, ele não fumou, não fumou. Mas a história dele teve alguém que fumou. Teve alguém que fumou. Isso é cientificamente comprovado. O Dr. Bruce Lipton é o pai da epigenética, né, no mundo. E esses estudos, eles vieram do pós-guerra. Eles observaram na guerra que, às vezes, 2 soldados eram submetidos à mesma bomba, à mesma toxina. Um deles não tinha nada, o outro ficava totalmente doente. Mas não é a mesma 1 grama de vitamina C de 12 em 12 para todo mundo? Não é igual para todo mundo? Aí eles observaram a experiência de vida vivida que não era assim. Aí eles começaram a seguir os filhos. Às vezes o cara que estava todo doente tinha um filho saudável. E o outro soldado que era saudável tinha um filho doente. Falou, peraí, mas não estou entendendo nada. Aí começaram a seguir os netos, e era uma bagunça toda. Eles falaram, peraí, aquilo que a gente estudou de Mendel, das ervilhas, não está batendo com a realidade, tem alguma coisa errada. Aí resolveram reestudar toda a genética, daí veio o projeto Genoma e o pós-genoma. Olha que bacana, que terminou em 2003. Foram anos de estudo, até a história da ovelha Dolly, para ver se podia fazer uma manipulação genética. Então, nessa época, o que se observou? Achava-se que cada códon é como se fosse um colarzinho de pérolas. Cada bolinha é uma sequência de aminoácidos, onde fica gravado várias informações nossas. Cor do cabelo, cor do olho, se o nosso pulmão tem mais mitocôndrias, se tem menos mitocôndria. Fica lá, você herda de 4.094 antepassados. E você pode herdar uma coisa diferente do teu irmão, mesmo vocês tendo o mesmo pai, mãe, vovô, bisavô, tataravô, porque você escolhe o olho do pai, o cérebro da mãe, o pulmão do bisavô e o pâncreas do tataravô. Mas você tá brincando. Sim, senhor. E outra coisa, e hoje aqui, nesse episódio, que eu tô achando fantástico, para falar a verdade, ele tá superando o que eu já sabia que ia ser bom. Mas tá me respondendo uma coisa que eu sempre me perguntei, né? Que é, por exemplo, o fato de uma pessoa que fuma, né? E fuma até 80, 90 anos, e não dá nada, cara. Sim. Não tem nada, cara. E aí tem uma pessoa que nunca fumou e dá um problema no pulmão, bem Sim. como no coração. No coração, no pâncreas. No pâncreas, que é a questão do diabetes. Sem nunca ter bebido. Nunca ter bebido. Sim. Hoje em dia tem aquela questão do suco, você também Sim, pode falar sim. se quiser falar, mas
E acabou respondendo uma coisa que eu sempre perguntei. Sim. Eu falei, cara, peraí, mas quantas pessoas aqui fumam? E às vezes 2 irmãos, né? 2 irmãos. E sabe quantos por cento os 2 irmãos podem ter no máximo de DNA igual? 2%. No Sim. máximo, 2% do genoma pode ser igual um do outro. 98% do seu genoma é diferente do teu irmão. 98%. Gêmeos univitelínicos bioidênticos podem ter no máximo 2% do genoma igual. Mas que coisa, Com o né, mesmo cara? pai, mesma mãe, mesmo avô, mesmo bisavô. Por isso que tem pessoas que são gêmeos e você vai ver, eles são completamente diferentes, né? Tanto Porque porque ali, no caso, juntou o pai e a mãe e tiveram aqueles filhos, por exemplo. Então, talvez um dos filhos pode puxar mais a parte mãe. do pai, outro puxar só a Isso, parte da sim. mãe. Hoje a Esse gente negócio é muito fazendo interessante, cara. os testes genéticos, eu trabalho com teste genético faz 20 anos. Isso tem como saber? Tem como saber. Você faz o mapeamento genético e você... e isso é muito bacana, tratar a família toda, porque aí você faz prescrições, ó, esse filho vai fazer mais o que o pai, né, a mesma epigenética, o que faz bem para um, faz bem para o outro. Essa filha vai fazer mais o que é para a mãe. Então, isso facilita muito a convivência da família, os testes genéticos serem feitos e as avaliações serem feitas para a família, porque aí você consegue identificar dentro desse DNA aquilo que você pode fazer, que vai fazer bem para a sua saúde ou mal para a sua saúde. Após o projeto Genoma, então, antigamente achava que essas bolinhas, que esses códons, eles transmitiam a informação do câncer, do diabetes, do Alzheimer, independente do que você fizesse. Se não fizesse nada, a gente fazia teste genético só para a pessoa saber o que ela ia ter e o que ela tinha que fazer. Tomar remédio precocemente quando aquilo já se manifestava no corpo. É o que a gente tinha para fazer quando eu me formei, só para você ter ideia. O projeto Genoma, o que descobriu? Que esses códons desse nosso DNA, 2% não sofre influência do ambiente. Então, 2% é genético mesmo. Pai e mãe, vamos dizer. Pai e mãe. 98% do nosso genoma sofre influência do ambiente que a gente vive, da água, da ar, dos alimentos, cosméticos, de tudo isso. E que a gente, dia a dia, só usa 30% do nosso genoma. É como se o nosso DNA fosse um fio de eletricidade, uma parte desencapada e uma parte encapada. Aí, na hora que vai fazer a cópia do DNA, ele só consegue copiar aqueles 30% que está desencapado, que é eletricamente instável. Está com carga elétrica positiva ou carga elétrica negativa. Aquela parte que está encapada não consegue tirar cópia. E eles observaram no projeto Genoma que a mesma base, o mesmo códon, a mesma molécula, por exemplo, uracila, timina, que fazem a expressão gênica, eu pego a mesma molécula, se ela está oxidada, igual uma maçã, né, que você deixou lá aberta, na hora de fazer a cópia, ele ir lá pro complexo de Golgi, lá para o ribossoma, para fazer a expressão da proteína, se a molécula está oxidada, gera uma proteína da doença. A mesma molécula, idêntica, só que ela está antioxidada, aquela maçã que você acabou de abrir e tem antioxidante, a mesma molécula, se ela tiver antioxidada, vai gerar uma proteína da saúde. Então, o que vai interferir na saúde, na doença, não é a molécula, o DNA, é o quê? É se ela está oxidada ou antioxidada. Aí eles falaram, e se a gente descobrir o que oxida, o que antioxida o DNA? Eles deram o nome dessas coisas de fatores epigenéticos. Fatores epigenéticos é como se fosse o material de construção que eu entrego para o seu mestre de obras para ele executar a planta da casa, o projeto da casa. Então, eu posso ter o mesmo projeto, eu dou material de primeira, ele vai construir uma mansão. Eu dou um material lixo, ele vai construir um barraco com a mesma planta. Então, o DNA, o genótipo é o mesmo e a expressão gênica, o fenótipo é diferente, de acordo com aquilo que eu dou. E nesses estudos, imagina, foram 70 anos de estudo, né? Eles observaram o quê? Que às vezes uma coisa que é boa para você, que para você acorda um gene da saúde, é antioxidante, para mim é pró-oxidante, para mim me faz mal.